Oi pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque já fazia, tempo que eu não fazia vídeos e eu tava meio que sem fazer, sem sono agora de madrugada. E então eu resolvi falar sobre um filme, It, A Coisa, do Stephen King, que saiu a versão de 2017 agora. E eu fui assistir nesse fim de semana, bom, foi feriado, eu fui assistir na sexta, quinta, quinta, eu fui assistir quinta e eu resolvi falar umas opiniões sobre o filme e tudo mais. Eu até, anotei umas coisas pra não ficar perdido, porque tem bastante coisa e senão eu vou ficar, falando sem ter, muita ordem e razão. O que já vai ficar sem ordem, mas vai ter um pouquinho mais de ordem. Anyways, eu fui ver com um grupo de amigos no cinema. O cinema tava hiper cheio, parte porque era feriado, mas parte porque acho que as pessoas realmente queriam ver o filme. Eu vou falar, uma mini review sem spoilers pra quem quer assistir, sem tomar nenhuma surpresa, conhecendo ou não o livro ou o outro filme. E depois eu vou, explicar um pouco mais sobre o que eu achei e dar opiniões mais bem definidas. Mas se você só quer saber se vale a pena ver o filme, eu achei o filme bem legal. A parte de terror do filme foi ok. Os jumps... Mas as partes de terror, o build-up, o que você espera que vai acontecer dá mais medo do que o que acontece. Porque eles fizeram com que o que acontece sempre tivesse, aqueles sons altíssimos pra te dar um susto e, em si não era tão assustador assim o que acontecia. O que você esperava que acontecia, o build-up pro susto ou pra cena em si era bem mais interessante do que a cena. E... bom, é um filme bom, como de terror é mais ou menos, mas a parte de ser uma história de um grupo de amigos ficando mais maduros e tal, é sensacional, foi super bem feita essa parte. Tem pedaços do filme que você, até esquece que é um filme de terror, porque você parece que você tá vendo, só um filme dos anos 80 sobre amizade e tal. E é bem legal. Todos os atores foram bons, todos os atores, esse bando de crianças foi, muito bem, fez os papéis muito bem. Dava pra acreditar na amizade deles e valeu bem a pena. Eu não sei o quanto é um spoiler, mas It, A Coisa é um livro de, 900 páginas. E esse filme pega a primeira metade do livro. Vai ter uma segunda parte. Ou pelo menos eles deixam bem claro que vai ter uma segunda parte. E valeu muito a pena. Mesmo se você não vê a segunda parte, o filme termina de um jeito bem. Você pode só ver essa parte. Olha, eu gostei, foi uma boa história. E se divertir. Mas pro povo que quer continuar a saber a história e tudo mais, vai ter mais coisa. E tirando isso, tirando o problema de não dar tanto medo assim, dá uns sustos, mas não medo. Tirando isso, foi um filme bem legal, vale a pena ver. Acho que foi umas 2 horas e pouquinho o filme, mas valeu a pena. Assistam. Então, agora eu vou começar com spoilers e coisas mais detalhadas. Se vocês, pra quem não sabe, It é baseado num livro de Stephen King, eu já falei, é um livro super grande, tem 900 páginas, como eu já falei também, e conta uma história desse grupo de crianças, de 12 anos, 13 anos por aí, são 7 crianças, e elas basicamente descobrem que na cidade delas tem esse mal supremo, antigo, que fode tudo na cidade delas, e elas usam o poder da amizade
e o poder da confiança para derrotar ele. E essa é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro é eles voltando para a cidade depois de 27 anos, que 27 anos é tipo um número importante para a história, e basicamente tendo que derrotar o bicho de novo como adultos. Antes desse filme, teve uma adaptação, acho que em 1990, que é bem mais ou menos, é bem bostinha. Eles fizeram o filme inteiro, tipo, a história inteira em um filme. Eles não tinham quase nada de dinheiro porque foi um filme tipo, pra TV. E teve umas coisas boas, especialmente o ator que fez o palhaço, a coisa, o Pennywise, que é o Tim Curry, que é um ator sensacional. Mas tirando isso, tipo, a primeira parte do filme antigaço é muito boa, mas quando eles vão pra parte dos adultos fica muito chata e muito estúpida. Mas anyways, eles resolveram fazer esse filme novo exatamente 27 anos depois do filme original, o que eu achei sensacional. E eles trocaram trocaram as datas, mais ou menos, de quando acontece a história. Porque a história original, a primeira metade dela, quando eles são crianças, acontece nos anos 50. E a segunda metade acontece 27 anos depois, nos anos... Quer dizer, anos 60 para os anos 80 e tantos. E agora eles adaptaram para que a parte de criança é tipo no final dos anos 80, para que agora, 27 anos depois, a parte nova do filme seja nos tempos atuais. E ficou muito bem feito. Tipo, eu não achei estranho ver o começo se passando nos anos 80 ao invés de 50. E acho que foi uma boa adaptação. Vejamos. Vou falar... Bom, os atores em geral foram ótimos. Pegando o primeiro ponto aqui. Os atores originais... os atores foram ótimos. Tipo, todos eles são bem legais, são bem feitos. Apesar de que eles meio que deixaram dois personagens meio que inúteis na história. Que no livro eram bem mais interessantes e tudo mais. Eu já li o livro faz tipo muito tempo, então não lembro de quase nada, mas eu lembro de algumas coisinhas. Mas enfim, eu anotei o nome dos personagens porque eu sou péssimo com nomes, não dá pra ver aqui, mas eu anotei tipo quem são eles, porque eu esqueço. Mas os personagens que eles meio que tiraram a importância foram o Mike, que é o garoto negro, que é tipo meio que isolado da cidade, porque por ser negro, porque tipo a história se passa em Maine. Maine é um estado, acho que do sul dos Estados Unidos, super racista, que se você conhece as histórias do Stephen King, tudo se passa em Maine. Ele odeia Maine e ele é de Maine. E o outro que tiraram meio que a importância é o Stan, que é um garoto judeu da cidade, acho que é o único judeu da escola. E ambos, tipo, eles têm os pontos deles, eles têm a história dele, mas fica super irrelevante no geral. Especialmente porque eles tiraram um ponto do Mike, porque na história original o Mike que curtia, tipo, o Mike que era tipo fã de história local da cidade, e isso acaba sendo bem importante pra eles. Mas nesse filme eles trocaram por outro personagem, pro Ben, que é o gordinho. Então o Mike acabou meio X. E falando no Ben e nos outros personagens principais, todos são pra terem tipo 12, 13 anos, mas o Ben parece extremamente mais novo. Ele parece ter tipo uns 10, 9 anos. É tipo o Steven de Steven Universe tendo 14 anos e parecendo ter 8. E a Beverly, que é a mina do grupo, que é tipo a mais corajosa e tal,
ela parece ser um pouco mais velha, ela parece ter uns 15. E é só no filme, porque se você vê as fotos do grupo de atores tipo, não contracenando, você vê que todos parecem ter a mesma idade, mas no filme ela acabou parecendo mais velha e o Ben acabou parecendo bem mais novo. Bem. Ahn, Como eu já falei, agora passei para o próximo ponto. Como eu já falei, as cenas de terror tiveram, tipo, foram bem mais ou menos. O build-up foi bem mais interessante, foi bem mais tipo, puta que pariu, não faz isso, o que vai acontecer? Eu não quero que você morra. E aí acontece a coisa e você, tipo, toma um susto na hora porque tem um som alto, mas aí depois meio que vai pra água abaixo porque é bem whatever. A, a câmera, tipo, piscou por um segundo, enfim. Ah, as cenas de terror são bem, meio whatever. Elas dão susto por causa do barulho, mas em si elas são bem ok. Algumas delas eu acabei meio que rindo. A cena do Ben na biblioteca, tipo, primeiramente é tipo super questionável ele começar a seguir os ovos de Páscoa que ele encontra na biblioteca. E aí quando você vê a coisa que vai perseguir ele, que é tipo essa criança pegando fogo sem cabeça, eu só achei meio engraçado o jeito que ela andava. Assim como o jeito que o Pennywise andava no filme. Porque eles resolveram fazer com que quando ele vai pra cima das crianças ou alguma coisa assim, ele anda tipo super rápido, mas tipo meio que tremendo. E eu acho que era pra ser assustador, porque eu acho que eles pensaram no vibe daquele filme de terror Jacob's Ladder, que foi meio que o que deu origem às coisas de Silent Hill. Tanto que tem várias coisas de Silent Hill que ficam com a cabeça tremendo e tal. Bem desse jeito, meio que super rápido, mas em câmera lenta ao mesmo tempo estranho. Mas fica meio só idiota o Pennywise andando super rápido e tremendo. Foi bem bobo isso. Eu acabava rindo mais do que ficando com medo dele. Apesar de que, tipo, tirando por essa parte de andar, o Pennywise em si foi muito assustador. Ele tava creepy pra caralho. Ele tava muito pervertido. Tipo, ele tava falando com as crianças e babando, era nojento e você sentia repulsa por ele. E eu achei que ficou muito bom, o ator que fez ele tava ótimo. E o jeito que fizeram ele mais creepy no geral ficou ótimo. Creepy em comparação com o filme antigo. Mas a parte de terror foi mais ou menos. Outra coisa ruim ou incômoda sobre as partes de terror é que eu senti pelo menos que essa sempre que tinha essa cena de terror era meio elas não precisavam estar necessariamente conectadas muito bem na história. Tipo, elas estavam conectadas, mas elas não precisavam necessariamente estar nessa ordem. Tipo, eles não veem a coisa horrível acontecendo e depois vêm pros amigos, tipo, caralho, eu vi a criança sem cabeça. Não, eles tipo, meio que esperam todo mundo ter as coisas spoopy acontecerem e aí todo mundo se junta e fala, tipo, não, eu vi isso, nossa, eu também vi isso, todo mundo viu o palhaço, caralho. O que eu achei é meio chato, tipo, mas serviu, sei lá. Eu achei estranho na hora. Talvez se eu assistir de novo faça um pouco mais de sentido, mas do jeito que eu senti no filme foi, tipo, precisamos de uma cena de terror acontecendo a cada X tempos, porque senão as pessoas vão achar que o filme não é de terror e o filme é chato e o filme é só, tipo, vida diária de pré-adolescentes. Mas não que as cenas tenham sido ruins, mas só foi meio estranho. O que, pra mim, foram, tipo, as melhores cenas foram quando eles estavam, tipo, sendo amigos e conhecendo uns aos outros e ficando mais amigos e ficando mais maduros. E foram cenas sensacionais, tipo a cena que eles vão tomar banho no rio e tudo mais.
estavam ótimas, tipo, não precisava ser um filme... Tipo, eu acreditaria que era só um filme de terror, que era só um filme de adolescentes e crianças sendo crianças, ou, tipo, curtindo a vida doidado, ou alguma coisa assim. Tava, tipo, muito com vibe bonitinho dos anos 80, tava sensacional. E também teve uma outra cena dessas, que foi a cena que eles estavam tendo uma briga de tacar pedras com os bullies. Foi extremamente engraçada. O que é algo que aconteceu bastante no filme. Eles tiveram bastante coisa. Tiveram várias cenas engraçadas. Que foi um pouco estranho. Porque eu não lembro do livro focar tanto em comédia assim. Tipo, o livro tinha bastante obscenidade. Mas eu não lembro de tantas partes engraçadas assim. Mas foi muito boa. Todas essas partes deles sendo amigos e, e curtindo a vida foi ótimo. Deu pra, tipo, ver muito bem sobre a vida de cada um deles nesses pedacinhos. Tirando um pouco pelo Mike e pelo Stan. Mas mesmo assim deu pra entender, tipo, o que eles estavam passando e tudo mais. Outra coisa. Eu vou falar agora sobre alguns personagens, tipo, extras do filme, ou não tão importantes contra os protagonistas. E é que, basicamente, como é um livro, alguma história do Stephen King, se passa em Maine, praticamente todo mundo que não é o protagonista é horrível, todo, todos os pais são horríveis. No mínimo eles são, tipo, pais ruins, no máximo eles são, tipo, abusadores, estupradores e pessoas que querem foder com a vida dos próprios filhos. Em especial, eu queria comentar sobre a mãe de um dos personagens, que é a mãe do Ed, que o Ed é, tipo, um garoto que tem muito medo de germes, completamente germofóbico. A mãe dele fala que ele tem um montão de doenças. E é meio que o ponto da história é que ela, tipo, tá fazendo com que ele ache que ele tem todas essas doenças para que ela possa proteger ele. Eu acho que é o nome de uma síndrome isso, mas eu não lembro o nome. Mas enfim, quando você vê a mãe dele, ela é tipo essa gorda, nojenta, suja, sentada, tipo, no sofá, e parece que ela tá, tipo, fundida no sofá. E você olha ela, e eu acho que no livro, se eu não me engano, é pra ela ser assustadora, tipo, creepy. E no filme ela só foi, tipo, fucking nojenta. Tipo, dava nojo de chegar perto dela. Me lembrou uma descrição de um dos personagens de Game of Thrones que falava que ele exalava uma aura de gordura. E era tipo o que eu senti olhando pra ela. Era tipo uma fucking aura de gordura e, e sujeira e tudo. E ela, tipo, também é uma pessoa horrível. E é só isso. E depois eles tentam fazer ela, tipo, numa cena mais cômica e não ficou tão legal. Eu gostei do jeito creepy e nojento que ela tava lá sentada no canto da sala, no escuro, vendo TV e não se mexendo da cadeira. Enfim, outros personagens foram os bullies, porque em histórias do Stephen King, bullies são iguais a psicopatas, homicidas, cruéis. E esse grupo de 4 bullies que atormentam a vida dos protagonistas é algo. Primeiro, porque no livro é pra eles terem tipo a mesma idade dos protagonistas, mas no filme eles tipo aumentaram um pouquinho a idade dos bullies, então os bullies têm tipo 15, 16 anos. Acho que 15, apesar de eles dirigirem. Mas eles têm cara de ter tipo fucking 20 e poucos. É tipo o bully de 15 anos é tipo eu, ou alguma coisa assim. Só que com uma mullet e com uma cara de psicopata. E. É.
Enfim, tem 4 bullies. O bully principal, eu esqueci o nome de todos eles, mas tem o bully principal, que eu vou comentar mais depois. Tem o Draco Malfoy, que ele não faz nada na história. Mas tem o bully gordinho, que também não faz nada na história, mas ele é o que fica tipo, caralho, você é um psicopata pros outros, mas aí depois não faz nada. E tem o quarto bully, que é o segundo bully doidaço, que é o bully do lança-chamas, que morre no começo, ou tipo, razoavelmente no começo. Mas é tipo, uma das primeiras cenas que você vê esses bullies é eles sequestrando o garoto gordinho que entrou faz pouco tempo na escola, que é o Ben, e puxando ele pra floresta, porque o cara doidaço que é tipo cravar o nome dele na banha do moleque. E é tipo, caralho, isso em si já é um fucking crime. E essa é a base que você quer colocar os valentões da escola. Mas, isso é comum pro Stephen King, mas mesmo assim. E o outro moleque fica fucking andando com lança-chamas de isqueiro, com desodorante, pra tentar perseguir os protagonistas e assustar eles. E então, tipo, esse é o nível de valentões do Stephen King. Tipo, não chega muito mais alto do que isso, sem ser, tipo, os vilões do filme. Mas enfim, esses foram alguns personagens notáveis. Outras coisas. E foram algumas coisas que eles tiraram do filme. Eles tiraram do filme em comparação com a história original, ou pelo menos tiraram dessa primeira metade. Eles não mencionaram nada sobre a tartaruga mágica, porque se você não sabe, e provavelmente ninguém sabe, porque quase ninguém leu It nas últimas, sei lá, nos últimos 20 anos. Eu espero, porque não é muito bom. Mas o vilão, o Pennywise, ele na verdade é esse alien mágico do multiverso. E ele tem um inimigo mortal, que é essa tartaruga mágica do multiverso que vomitou a Terra ou o universo, alguma coisa assim. E eles comentam um pouco sobre isso e sobre o Pennywise ser esse alien mágico. E se pá, eles comentem mais no segundo filme, mas eu duvido, porque é super desnecessário. Tipo, a menos que você queira conectar todas as coisas do universo do Stephen King, mas mesmo assim, tipo, foda-se. Apesar de que eles tiveram umas referenciazinhas a tartarugas, incluindo no quarto do irmão do protagonista, que é o Bill, que é o Gago, no quarto do irmão dele, que é o George, que é bem famoso pela primeira cena do filme, tem uma tartaruguinhazinha de Lego. Então, eu acho que é uma referência à tartaruga mágica, se pá. Tem uma hora que eles estão nadando e o cara comenta que ele deve ter sido mordido por uma tartaruga. Eu acho que isso é uma referência a uma tartaruga. Ui! Mas nada foi perdido nesse quesito. As outras coisas que eles tiraram foram todas as coisas pervertidas porque It é bem creepy, bem pervertido e o Stephen King é meio doido. Então, eles tiraram todas as coisas sexuais, pelo menos dessa primeira metade. O que eu fico bem grato, porque era tipo super desnecessário e só deixava extremamente desconfortável. Porque no livro original tem uma hora em que todo mundo tem uma orgia, tipo uma fucking orgia entre pré-adolescentes. E o Stephen King entra em detalhes, é super creepy e é extremamente desnecessário e não contribui nada pra história. Então eles tiraram. Eu já tinha lido eu já tinha lido que eles iam tirar, acho que tipo, entrevistas antes do filme, antes de lançar o filme, mas só reiterando. E também outras referências sexuais e tal, que deixavam, tipo, algumas situações mais awkward. Com tipo,
o Pennywise em si e alguns dos monstros que ele se torna. A única coisa eu acho que continua disso é meio que, tipo, quando ele tá falando com o George e com outras crianças, em algumas cenas ele, tipo, fica babando, mas é mais babando de fome, I guess, do que qualquer outra coisa, porque ele é só, tipo, um alien bizarro, palhaço mágico do espaço. Então eles tiraram as partes creepy desnecessárias e... É, ah, eles... que eles muda, eles mudaram algumas coisas, tipo, no final. No geral, eu achei que o final ficou legal. Eu só achei meio whatever, que é meio zoado que a razão pra eles... Bom, tem um momento em que o grupo... que dá merda e o grupo se separa. E a razão pra que eles voltam é que a Beverly, que é a mina principal, que é mais corajosa, que, tipo, não tem medo do Pennywise, é sequestrada e eles resolvem se juntar pra ajudar ela e pra acabar com essa história. E foi meio bosta, porque, tipo, a Beverly é, tipo, uma das... tipo, a melhor personagem da história, é, tipo, mais corajosa, é, tipo, é o personagem mais legal. E ficou meio zoado isso. Eu acharia melhor se eles tivessem pego, tipo, ou o protagonista em si, o Bill, ou o que eles provavelmente deviam ter feito era, tipo, ter pego o Stan ou o Mike, que não tem tanto foco na história, ou o Richie, que é o moleque que fala pra caralho, que é o protagonista de Stranger Things também. Um, e eu acharia que ficaria mais interessante. E aí, tipo, se fosse um outro deles que tivesse sido sequestrado, a Beverly ia, tipo, juntar todo mundo, ia ficar mais interessante. Mas, whatever. Tirando por isso, o, o final foi muito bem feito, eu achei muito legal o jeito que eles basicamente derrotaram o Pennywise, mostrando que cada um deles superou o medo, porque eles basicamente pegaram, tipo, tacos de beisebol e canos e foram batendo Pennywise, e toda vez que um deles ia batendo Pennywise, o Pennywise virava a coisa que assustava a criança específica. Mas eles batiam porque eles não tinham medo mais. E foi bem legal. E no final o Pennywise acaba, tipo, voltando pro poço dele e as crianças fazem esse juramento de sangue, que provavelmente deixou eles meio doentes, para que eles iam se... caso o Pennywise voltasse ou as coisas acontecessem de novo na cidade, eles iam se juntar para derrotar ele de novo. E o filme termina basicamente assim. A Beverly e o Bill dão um beijo porque tinha um romance entre eles. E o Ben, que é o gordinho, era tipo esse triângulo amoroso. O Ben também tem uma cena de beijo quando ele tá tentando acordar a Beverly, quando ela tá, tipo, em transe. E é meio creepy, porque é tipo... Você tem, tipo, 8 anos, para de fazer isso, é creepy. Mas foi mais uma cena de comédia, no caso. E... Um, eu acho que eu falei basicamente tudo que eu tinha notado do filme. Foi legal, valeu a pena. Eu achei que foi uma boa adaptação. Eles, tipo, fizeram funcionar o livro numa forma de filme, porque, tipo, o livro normalmente não ia se encaixar muito com o filme. E faz sentido eles dividirem em duas partes, criança e adulto, porque senão ia ser um filme de 5 fucking horas. Os efeitos especiais foram mais ou menos. Tipo, parte deles foi prática, tipo, foram efeitos reais, tipo maquiagem e tal, que eu achei bem legais. E teve parte que foi CG, e o CG era bem zoadinho.
Ou se pá porque não dava tanto medo assim, eu só achei mais whatever. Ah, mas uma das coisas mais creepy foi os olhos do Pennywise. Que uma hora ele. Acho que só com ele, eu não lembro o que acontece. Mas ele fica com os olhos, tipo, virados, todo branco, todos brancos. E ao invés de, tipo, descer os olhos assim, eles viram dos lados. E é bem creepy e é meio nojento. Mas é. E outra das cenas que mais incomodou, deu medo, foi a cena em que a cena antes da perseguição do Bill pelo bicho, pela criança pegando fogo sem cabeça, que é quando ele tá folheando um livro sobre o passado da cidade, porque ele tá vendo que muita merda fucked up acontece na cidade. E ele começa a virar as páginas e, tipo, ele vai virando as páginas e vai mostrando sempre a mesma imagem, só que cada vez mais zoomeada. E é, tipo, essa imagem de, tipo, pessoas fugindo de um circo que explodiu cheio de crianças e, tipo, 90, 100 crianças morreram, whatever. E aí vai dando zoom, 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 até que, tipo, os últimos frames são, tipo, na árvorezinha, no topo, no canto da tela, e, tipo, no galho da árvore tem, tipo, os restos, a cabeça de uma criança que morreu lá. E eu achei bem interessante, foi creepy. Outra coisa que foi creepy foi quando eles estão vendo o projetor. Eles estão, tipo, usando os projetores pra, tipo, juntar o mapa da cidade com o mapa antigo da cidade pra ver as conexões dos lugares onde Pennywise atacou eles. E uma hora o projetor toma vida própria e ele começa a passar, tipo, várias fotos e basicamente um filme de uma, sei lá, de fotos do casamento de alguém. E, tipo, a noiva tá com o rosto coberto por causa do véu, e aí as fotos vão passando, e o véu vai virando, e, tipo, acaba sendo a cara do Pennywise. E eu achei isso muito bom. Apesar de que depois eles, tipo, chutam o projetor pra ele parar, e aí, tipo, o projetor liga de novo, e o Pennywise vira gigante e sai da tela, que eu achei meio bosta. Mas eu acho que é, tipo, coisas que precisa se ter em filmes de terror. Então eu achei um filme bem legal, acho que vale a pena. Mesmo sendo um filme de terror, não é um filme tão assustador assim para incomodar as pessoas, tipo, incomodar tanto. Eu imagino. A Ana, minha namorada, não quis ver porque é assustador pra ela, eu não julgo ela, tipo, ela tem todo o direito disso, mas eu não acho que é, tipo, um assustador tão pesado assim. Mesmo assim, não é pra crianças, porque ele é gory e, e isso me lembrou de uma coisa, que eu acho que vai ser a última coisa que eu vou falar. Mas a primeira cena do filme e do filme antigo é o irmão do protagonista, o George, famoso George, indo brincar com um barquinho de papel num, num, num fluxo d'água, porque tá chovendo pra caralho e o fluxo d'água tá descendo até o esgoto. E aí ele coloca o barquinho e vai seguindo, e aí ele bate a cabeça num pedaço de madeira ou whatever e cai e, tipo, fica pra trás do barquinho. E aí o barquinho acaba caindo na água e caindo dentro do bueiro, e ele vai tentar pegar no bueiro e ele encontra o Pennywise tipo, o Pennywise fica basicamente, tipo, tentando fazer com que ele coloque o braço pra dentro pro Pennywise comer ele, tipo, puxar ele e comer. E no original, no filme antigo dos anos 90, basicamente o Pennywise tá segurando o barco e aí o George enfia a mão dentro do bueiro pra pegar o barco e aí o Pennywise, tipo, abre os dentes e a boca do mal e, tipo, e corta com ele, tipo, indo morder o George. Nesse filme, eles continuam. Então, o Pennywise abre a boca do mal e morde o braço do George. E a cena continua com o George, tipo, se arrastando pra fora, tipo, caindo
pra trás do bueiro sem braço, sangrando e gritando e se arrastando pra longe do bueiro, e aí, tipo, mostra tipo, um braço enorme do Pennywise saindo do bueiro e puxando o George pra dentro. E foi horrível. Foi, tipo, super creepy. E eu fiquei extremamente surpreso que eles fizeram isso. Mas o filme também tem muito palavrão, que é como tinha no livro original. O Stephen King gosta bastante das profanidades. Foi engraçado ver tipo, tantos palavrões sendo falados por garotinhos de 12, 13 anos. Parece vida real. Mas enfim, o filme é legal, assistam e falem o que vocês acharam nos comentários e deem também opiniões e sugestões de outros vídeos para eu fazer ou para outros filmes para eu falar sobre outros jogos, tipo, essa camiseta de Danganronpa, talvez eu esteja sugerindo algo. Mas enfim, obrigado por assistirem e até a próxima, pessoal. Boa noite ou bom dia. Tchau!